Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bem-vindos à Espiritualidade Essencial. Aqui eu venho compartilhar experiências, relatos, enfim, toda a minha jornada na espiritualidade e eu venho trazer dicas para vocês praticarem também, tá? Não é só compartilhar as minhas experiências, eu trago dicas e informações e coisas que podem ajudar vocês. E o relato de hoje, né, é sobre o meu primeiro contato com um mentor espiritual. Eu digo mentor espiritual porque essa entidade, esse espírito, esse mentor, enfim, ele veio de uma forma como se ele fosse os mentores que o próprio kardecismo fala, sabe? Aquela questão daqueles espíritos mais evoluídos, enfim, que estão ajudando na espiritualidade, porque eu tenho muito contato com Hecate, né? Ela aqui. Dona Maria Padilha, seu Exu Caveira, enfim, né? Mas elas são entidades, são deidades diferentes. Ele veio comigo como um mentor mesmo, como um espírito amigo, né? E foi bem na época que eu tava fazendo muitas práticas de projeção astral. Eu fazia muita meditação, eu tava meditando toda noite antes de dormir. Toda noite eu fazia meditações para expandir a minha consciência. Por quê? Porque eu queria me projetar durante o meu sonho, tá? Você tem técnicas para fazer isso, que você precisa fazer, que aí quando você vai dormir, você consegue ter sonhos lúcidos. Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre essas técnicas e sobre as projeções e os sonhos lúcidos também. Mas, nesse meio tempo, durante as minhas meditações, as coisas começaram a mudar um pouco, depois de algum tempo que eu tava meditando. A minha meditação, o que eu via durante a minha meditação, ela começou a mudar. Então, o cenário mudou, eu já não tava mais, assim, pensando coisas aleatórias. Teve um dia que eu simplesmente me encontrei numa floresta. Eu estava numa floresta, eu ouvia até pássaros cantando, tava meio chovendo, meio sol, enfim, era uma floresta bem fechada. E eu comecei a caminhar, e era como se fosse uma trilha no meio dessa floresta. E eu cheguei numa clareira, né, num espacinho sem árvores, onde tinha uma pequena casa, parecia uma cabana. E nesse lugar tinha um homem. Gente, não foi assim numa vez só, tá? Então teve uma meditação que eu só me vi na floresta. Aí teve uma outra meditação que eu estava na floresta e comecei a ouvir barulhinhos de chuva. Aí teve um outro que eu comecei a caminhar por essa trilha. Foi assim, uma coisa lenta, tá? Não foi que eu tive uma visão, tudo, e fiquei tipo uma hora assim, não. Foi aos poucos, tá? E aí, nessa cabana tinha esse homem. E aí, no começo, eu só olhava pra ele, olhava pra mim, ele tinha cabelos bem liso, bem negro. Ele parecia um pouco indígena, assim, um índio. Muito bonito. E ele tava lá. E aí, nas primeiras meditações, assim, que eu via ele, eu não conversava com ele. Ele não me dizia nada. Então, numa das meditações, eu falei, não, eu vou lá falar com ele, eu vou. E aí eu fui, me aproximei, aí eu comecei a falar com ele, oi, quem é você, não sei o quê. E ele não me dizia o nome dele, E aí eu fiz o quê? Eu comecei a conversar com ele. E eu falava, tá acontecendo tal coisa, o que eu faço? O que eu posso fazer? Sabe esse tipo de coisa? Sei lá, tô na fila do pão e começo a contar meus problemas pras pessoas. Eu não costumo fazer isso, tá, gente? Mas eu sei que tem gente que faz. E foi o que eu fiz com ele. Eu comecei a falar uns pouquinhos. Não sei o que eu devo fazer, não sei o que. E ele começou a me aconselhar. Ele começou a me dar conselhos durante essa meditação. Depois de um tempo eu descobri que eu meditava e me projetava para esse lugar, né, fazer uma projeção, mas foi muito interessante. E aí eu comecei a conversar com ele depois de alguns dias fazendo essa meditação, e eu tava meditando todo dia, tá, gente?
todo dia antes de dormir eu fazia essa meditação e eu acabava indo para esse lugar. E aí eu conversando com ele, depois de alguns dias ele me disse o nome dele. O nome dele era Nicolas. Eu falei com ele por muitos meses. Enquanto eu tava treinando, fazendo as técnicas de me projetar durante o sono para ter sonhos lúcidos, durante as minhas meditações eu acabava me projetando e indo conversar com o Nicolas. E ele me deu tantas, não são informações, mas conselhos, sabe? Ele me disse muitas coisas. Na época, foi bem na época que eu comecei a trabalhar com a página que eu tinha no Facebook, falando sobre espiritualidade, magia e tarô. Enfim, ele me aconselhou em muitas coisas. Ele deu até o nome, tá? Da página, pra vocês terem noção. Eu descontinuei, depois de alguns anos, aquela página. Eu expliquei num outro vídeo, porque eu estava focada em outras coisas. O meu caminho na espiritualidade, ele sempre foi meio tortuoso, ele nunca foi constante. Então, eu sempre fiquei alguns anos focada em espiritualidade. Depois, eu me aterrava em alguma coisa material e me desconectava. Enfim, e faz parte da vida, gente. Faz parte, somos humanos. Tá? A nossa vida é feita de ciclos, isso a gente precisa entender. A nossa vida nunca vai ser constante, sempre vai estar tendo um ciclo, aí um vai terminar, um outro vai começar. E é a vida, gente, é a vida. E ele foi tão importante pra mim, eu já não tenho mais contato com ele faz alguns anos. Isso foi em 2017, se eu não me engano, que eu tive esse contato com ele. Eu fiquei praticamente 2017, pouco de 2018, tendo um contato muito forte. E eu entendo que ele veio porque eu estava precisando nessa época. Ele veio para fazer o que ele precisava fazer. Se um dia ele quiser voltar a falar comigo, se um dia ele quiser, de repente, vir... Porque eu não acredito que ele tenha simplesmente ido embora e acabou, foi isso, sabe? Mas eu precisava dele naquela época e foi muito importante pra mim. Só pra vocês entenderem, naquela época eu tava passando por transição de trabalho, eu tava muito perdida no que eu queria fazer, tá? Eu tava já fazendo a minha segunda faculdade, e eu vou falar bem sinceramente com vocês, eu ainda ignorei muita coisa do que ele falou. Muita coisa. Porque vocês ouviram que eu tinha criado essa página de espiritualidade em 2017. E era pra eu estar trabalhando com isso desde 2017, tá? Eu sou taróloga desde os meus 19 anos, que eu falo que é quando eu comecei a estudar de fato, tá, gente? Eu conheci o tarô com 15. Mas eu comecei a trabalhar com o tarô com os meus 20 e poucos, mas aquele tarô que, tipo assim, tirava para os meus amigos, né? Para as pessoas mais próximas. Em 2017, eu comecei a trabalhar com tarô como taróloga mesmo. Eu comecei a tirar tarô para as outras pessoas. E foi quando eu criei a página. Então, muitos clientes, muitos consulentes, aquilo tudo. E ele me disse que eu tinha que trabalhar com a espiritualidade, que era esse o meu caminho. O que eu fiz? Eu desfoquei totalmente da espiritualidade desse caminho e fui trabalhar o que eu achei que eu tinha que trabalhar, fui fazer carreira, né? Que eu digo, carreira é trabalhar numa multinacional, estudar em várias línguas, aprender um monte de programação, enfim, eu fui fazer esse tipo de coisa. Eu era feliz? Não, eu não era feliz. E durante todos esses anos, eu me lembrava do que ele tinha falado. Durante todos esses anos, eu tinha na minha mente que eu estava num caminho que não era meu. Eu tenho que trabalhar com a espiritualidade. Eu tenho que estar aqui compartilhando com vocês. Eu tenho que ajudar as pessoas com tarô. Entende?
E apesar de eu estar trabalhando numa multinacional, ganhando um salário alto, eu não estava feliz. Eu não estava sendo eu mesma, eu não estava mostrando a minha essência, porque quando você tá num local de trabalho, você tem que ser a pessoa do local de trabalho. Você não pode ser uma pessoa diferente. E é isso, gente. Foi algo que mudou minha vida. E aí aconteceu algo alguns anos atrás, assim, um período atrás, que me jogou na espiritualidade de novo. E ela é assim. Quando você sai e se o seu caminho é na espiritualidade, ela te puxa e às vezes ela te joga que até dói. Gente, é incrível. E essa foi a primeira vez que eu tive um contato com um mentor, tá? Que eu reconheça como se fosse um mentor, tá, gente? Porque eu recebi recados quando eu era mais nova, de outras pessoas, vamos falar assim, de outras pessoas. E um deles, quando eu era muito criança, falou pra mim que meu pai ia morrer, né? Eu vou trazer esse relato pra vocês. E talvez tenha sido um mentor que fez pra me preparar, né? Então, eu não sei. Pra mim, o Nicolas foi o primeiro mentor que veio falar comigo mesmo, de fato. Então, por isso que eu coloquei como se fosse. Mas eu devo ter tido outros contatos ao longo da vida que eu não sabia quem que era, ou se era um mentor mesmo, enfim. E é isso. Esse foi a experiência de hoje, né? O relato de hoje. Se vocês, né, tiveram alguma coisa parecida, deixa nos comentários. Comenta aí pra mim, eu quero saber. Eu quero ter essa troca com vocês de espiritualidade. Me diz como que tá sendo pra você esse caminho. Eu quero trazer nesses vídeos a essência da espiritualidade. Por isso que eu coloquei espiritualidade essencial. Porque eu quero trazer a essência daquilo. Longe de todo o glamour que o povo tá colocando. E longe de tudo aquilo de o politicamente correto, sabe? Eu quero trazer a essência disso. E eu quero compartilhar com vocês. Então me fala. Como que tá sendo essa jornada de vocês até agora? É isso, gente. Até o próximo vídeo.